Na aula passada, a gente já começou a ver sistema circulatório. A gente dividiu ele em dois tipos, né? A gente dividiu em sistema circulatório cardiovascular, sistema circulatório linfático, né? A gente já viu boa parte do sistema circulatório cardiovascular, a gente já viu o coração, vimos o que são as artérias, o que são as veias, né? Boa parte do assunto a gente já viu, né? A gente parou justamente vendo a diferença entre as artérias, as veias e os capilares, né? E a partir daqui, a partir da aula de hoje, a gente vai ver quais são as principais artérias do nosso corpo, tá? E o restante do sistema cardiovascular e do sistema linfático, tá certo? Como eu já falei na aula passada, as artérias são vasos que vão garantir o fluxo de oxigênio, né? Elas vão garantir a nutrição das nossas células, a nutrição dos tecidos do nosso corpo, tá? Através das artérias que vai percorrer, né, o sangue rico em oxigênio, a não ser quando eu estou falando da artéria pulmonar, tá? A gente vai entender por que que essa artéria é a exceção, né? Hoje a gente vai ver a circulação realmente como ela acontece, então a gente vai conseguir entender por que que a artéria pulmonar é uma exceção, tá bom? Então vamos lá. Eu também falei na aula passada que as artérias elas têm paredes muito espessas, né? Tem paredes muito resistentes. E as artérias que ficam mais próximas do coração, elas tendem a ser mais calibrosas. Na verdade, elas precisam ser mais calibrosas. Elas precisam ter um canal mais espesso, um canal maior, tá? Se eu não me engano, a artéria aorta, que é a artéria que fica mais próxima aqui do coração, ela chega a ter cerca de 2,8 centímetros de diâmetro, se eu não me engano, tá? Mas eu vou confirmar essa informação para vocês até o final desse conteúdo, eu confirmo isso para vocês, mas é mais ou menos isso, tá? E conforme ela vai se ramificando, esse diâmetro vai diminuindo, mas quando ela está aqui próxima do coração, ela precisa realmente ser mais calibrosa, tá? Que é para poder aguentar a pressão do sangue, né? Aguentar o impulso do músculo cardíaco jogando esse sangue através das artérias, tá? E quando uma artéria vai se ramificando, ela vai se tornar tão pequena até se tornar um capilar, tá bom? E esse capilar vai ter paredes muito finas, a gente conversou sobre eles também na aula passada, né? Diferente de uma artéria normal, né? Que não é um capilar, uma artéria normal, que possui túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, o capilar não vai possuir a túnica adventícia e nem a túnica média, né? Vai possuir apenas a túnica íntima, que é constituída somente de células epiteliais, somente de tecido epitelial, tá? E por ela ser construída, né, ser formada apenas de tecido epitelial, ela vai facilitar a troca de substâncias, tá? Essas células são muito finas, é uma camada muito fina, e isso facilita essa troca de substâncias entre o sangue que está correndo dentro do capilar e o líquido intersticial que está correndo entre as células dos nossos tecidos, entre as células dos tecidos do nosso corpo, tá? Então, a gente vai poder classificar as artérias em 3 tipos. Isso quando a gente fala de tamanho da artéria, de diâmetro da artéria, tá? A gente vai ter as artérias grandes e elásticas, né? Um dos exemplos é justamente a aorta, que é a principal artéria que a gente tem no nosso organismo, tá? Ela vai ter uma constituição de célula muscular aqui na túnica média, ela precisa desse músculo aqui na túnica média, também precisa de fibras elásticas para que ela possa se dilatar e voltar ao seu tamanho normal, dependendo da quantidade de sangue que vai estar passando por ela no momento, tá? A gente tem ainda as artérias de diâmetro médio, né? Que tem menos fibras elásticas, mas elas ainda possuem fibras elásticas, tá? São, como é que eu posso dizer? Por exemplo, aqui a artéria carótida, ela está bem próxima da aorta, mas ela não chega a ter
o mesmo diâmetro da aorta, tá? Ela chega a ser um pouco mais fininha, certo? Então, ela ainda possui fibras musculares, ainda possuem fibras elásticas, mas em bem menor quantidade do que na aorta, tá bom? Galera, por gentileza, se não for para fazer pergunta, desliga o microfone, tá? Desliga o microfone porque fica atrapalhando, tá bom? A última classificação referente ao diâmetro é justamente os capilares, né? As arteríolas. As arteríolas são os capilares arteriais, tá? E vão se diferenciar das outras artérias por causa do diâmetro. Enquanto a aorta tem 2,8 centímetros de diâmetro, um capilar chega a ter 0,5 milímetros de diâmetro. Então, a diferença é bem gritante, né? Maria Zuleide, teu microfone está ligado. Eu estou ouvindo você falar. Vamos lá. Outra classificação das artérias vai ser de acordo com a posição delas dentro do organismo, né? Elas vão poder ser superficiais ou artérias mais profundas. Uma artéria que vai irrigar o tecido epitelial, né? Obviamente, vai ser uma artéria mais superficial, ela vai estar mais próxima da superfície do corpo, né? E uma artéria que vai irrigar os rins, por exemplo, é uma estrutura mais interna, então ela vai ser uma artéria mais profunda. Esse tipo de classificação também vai como é que eu posso dizer? Vai se aplicar também à classificação das veias e dos outros vasos. Tá? Qualquer vaso a gente vai poder classificar em superficial ou em vasos mais profundos, tá bom? Perdão. Então, a gente já sabe agora o que são as artérias, a gente já sabe a função das artérias. Vamos agora entender quais são as principais artérias que a gente tem no nosso corpo. Primeiro, a artéria aorta, como eu já venho falando desde a aula passada, né? Essa vai ser a maior artéria que a gente tem no nosso corpo. E agora sim, eu digo com certeza que ela tem 2,8 centímetros de diâmetro, tá? Então, é uma artéria grande, é uma artéria com paredes bem espessas, tá? E ela fica aqui ligada ao coração, tá bom? O que a gente precisa saber aqui sobre a aorta é que ela é dela que vai se ramificar qualquer outra artéria do nosso corpo, exceto a artéria pulmonar, tá? A artéria pulmonar não se ramifica da aorta, ela tem sua ramificação própria, tá bom? Mas as outras artérias, qualquer outra artéria, vai se ramificar especificamente da aorta. Então, a gente vai poder dividir a aorta em 3 partes principais, que é a aorta ascendente, a porção ascendente, que é essa porção que vai subindo aqui, o arco aórtico, que é essa formação de arco aqui mesmo, tá? E a aorta descendente, que é a aorta aqui descendo, tá bom? Já fica bem explicado aqui o que é o que, né? Então, a aorta ascendente, que é essa parte, ela vai iniciar o trajeto dela em cima do coração, ó, dá pra gente observar aqui, ela vai estar ligada ao ventrículo esquerdo, tá? O ventrículo esquerdo é a parte do coração que vai bombear o sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo. Então, a aorta, ela fica ligada ao ventrículo esquerdo, tá certo? Aí ela vai passar por cima do coração, formando o arco aórtico e vai descer aqui por trás do coração, tá bom? A imagem tá bem nítida, dá pra gente entender aqui bem direitinho como que ela vai se colocar aqui próximo ao coração, tá? Essa parte, né, da aorta ascendente, ela vai medir cerca de 5 centímetros, então é bem pequeno, tá? E ela vai se ramificar e vai dar origem às artérias coronárias. Se eu não me engano, eu já falei sobre as artérias coronárias na aula passada, mas se eu não tiver falado, as artérias coronárias são aqueles vasos que vão ficar aqui na parede cardíaca, tá? Elas são responsáveis por nutrir, né, por levar oxigênio e nutrientes para as paredes do coração, né? Eu acho que eu falei sim, falei que o coração ele bombeia o sangue para o corpo todo,
levando nutrientes para o corpo todo, inclusive para ele mesmo. E ele vai levar esses nutrientes para ele mesmo pelas artérias coronárias, tá? São microvasos, né? São artérias muito pequenininhas que ficam aqui na parede cardíaca e elas se ramificam justamente aqui da porção ascendente da aorta, tá bom? Aí a gente tem aqui o arco aórtico, né? Aqui no arco aórtico, a gente já consegue ver que vai se ramificar o tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, tá? O tronco encefálico, que é essa região, vai se ramificar e vai dar origem aqui a Eita, a artéria subclávia, né? Vai vir aqui para a região lateral, tá? Direita, tá certo? Enquanto a artéria carótida vai subir aqui nessa região do pescoço e a artéria subclávia esquerda vai dar origem à ramificação aqui dos membros superiores esquerdo, do membro superior esquerdo, na verdade, tá? E a aorta descendente, que é essa porção aqui, ela vai se estender do tórax até o abdômen, tá? É considerada a parte mais longa da aorta. Ela vai passar pelo tórax, vai passar pelo abdômen e vai se ramificar para poder garantir a irrigação das estruturas dessa região, tá? Então, ela vai dar origem às artérias renais, vai dar origem à artéria femoral, que a gente vai ver agora que também, deixa eu só voltar aqui, que também são... não, acho que eu já tinha colocado. Não, tá aqui. Que também são artérias importantes no nosso organismo, tá? Então, a gente tem a artéria aorta, que é a principal. A gente tem a artéria pulmonar, que, como eu já falei, ela não se ramifica da aorta, diferente de todas as outras, tá? Essa é uma artéria que se ramifica do próprio coração e ela vai até o pulmão, tá? Essa artéria, ela é a exceção de todas as outras. Por quê? Porque todas as outras artérias vão levar sangue rico em oxigênio, mas a artéria pulmonar não. Ela vai levar sangue rico em gás carbônico, do ventrículo direito do coração até os pulmões, tá? A gente vai entender bem direitinho como é que isso vai acontecer, por que que isso vai acontecer durante o ciclo do sistema circulatório, tá? Tem ainda as artérias femorais. As artérias femorais também são ramificações da aorta, né? Ramificações da aorta abdominal, tá? E são as principais vias de chegada de oxigênio e de nutrientes lá nos nossos membros inferiores, tá? Inclusive, e acontece muito, né? Em casos de acidente, em casos de trauma, em que se tem o corte da artéria femoral, o paciente vai a óbito muito rápido, né? Então, na verdade, qualquer aorta do corpo, né, que sofre um trauma, que sofre um corte, o paciente vai a óbito muito rápido. Por quê? Porque o sangue ali está pulsando de forma muito rápida, né, diferente de uma veia. Se eu cortar uma veia, se eu sofrer um trauma numa veia, obviamente eu vou estar perdendo sangue, mas de forma mais lenta, né? Porque eu não sei se eu já expliquei para vocês, mas o fluxo sanguíneo dentro das veias vai ocorrer por causa de contrações musculares, tanto dos músculos que ficam ao redor das veias, quanto dos músculos que estão aqui nas artérias, né? Porque as veias e as artérias andam juntas, andam muito próximas umas das outras. Então, enquanto vai acontecendo a contração muscular aqui dentro da artéria, ela também estimula o fluxo sanguíneo dentro de uma veia, tá? Mas, enfim, se eu cortar uma veia, a perca de sangue vai ser relativamente menor, relativamente mais devagar do que a perca de sangue que vai acontecer lá na artéria, tá? Porque o sangue que está fluindo muito rápido, está percorrendo o corpo muito rápido, então a perca de sangue é realmente muito rápida, tá? Tem ainda aqui as artérias renais, né, que também são ramificações da artéria abdominal, da aorta abdominal, tá? E as carótidas, né, que são duas
artérias que vão ficar aqui ao redor do pescoço, uma de cada lado do pescoço, na verdade, e elas chegando no cérebro, elas vão dar origem ao polígono de Willis, que a gente vai já entender o que é esse polígono, tá? Eu não vou falar sobre ele agora, eu vou falar sobre ele um pouquinho mais na frente, tá bom? Aí aqui eu coloquei as principais doenças que afetam a aorta, no caso, tá? As principais doenças que afetam a principal artéria do nosso corpo, tá bom? Eu vou falar bem rapidinho sobre essas doenças e aí a gente volta para o estudo da anatomia mesmo, tá? Aí tem aqui o aneurisma aórtico, né, que já dá para observar que é uma dilatação, né, uma dilatação anormal do que seria um diâmetro normal aqui da aorta, tá? Ele pode surgir devido a um defeito ou tipo de uma fraqueza na parede da artéria, tá? Na maioria das vezes, o aneurisma é assintomático, a pessoa não sente nada, o que faz com que o diagnóstico seja feito, né, aconteça por acaso. O paciente está lá fazendo um exame de imagens sobre qualquer outra coisa para ver qualquer outra estrutura do corpo e acaba descobrindo o aneurisma, tá? E boa parte, né? Claro. Acontecem aneurismas em outras regiões do corpo, mas boa parte dos aneurismas acontece aqui na região abdominal, tá? Aterosclerose ou arteriosclerose, é a mesma coisa, tá? Esse é um dos problemas mais comuns, né? Que afetam o sistema cardiovascular. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei com vocês rapidamente sobre o infarto, né? E eu disse para vocês que o infarto ele era a obstrução das artérias coronarianas e essa obstrução causava ali a morte do tecido, né? Até coloquei aqui que uma das consequências, não coloquei não, a imagem colocou, né? Que uma das consequências da aterosclerose é justamente o infarto, né? Esse processo dessa formação de gordura ou desse acúmulo de cálcio, que pode ser causado por qualquer um dos dois, um acúmulo de gordura ou acúmulo de cálcio, né? Vai causar aqui o estreitamento da artéria, a gente consegue observar, a gente tem aqui uma artéria saudável, né? E vai se acumulando aqui gordura ou cálcio, e vai fechando aqui a luz da artéria, vai fechando o canal da artéria, né? Vai estreitando, dificultando a passagem do sangue, consequentemente, acontece a morte do tecido. Quando isso acontece no coração, a gente tem o angina ou o infarto, né? Também pode causar o AVC, a insuficiência renal e doença vascular periférica, né? Que quando a gente vê, esqueci o nome que se dá isso agora, mas gangrena, pronto, gangrena, né? Quando a gente tem um tecido aqui gangrenado em uma das extremidades do corpo, né? Pela falta de sangue, pela falta de nutrientes, de oxigênio nessa região, tá? A terceira doença que eu coloquei aqui da região da aorta é a dissecção aórtica, tá? Essa doença é o rompimento, essa patologia, na verdade, é o rompimento da parede interna da aorta. A gente consegue observar aqui de forma muito clara que é quando essa parede começa a se desfazer ou tem um corte, qualquer coisa desse tipo, tá? Que vai criar aqui uma falsa passagem, digamos assim, eles colocam como luz falsa, porque quando eu falo de luz da artéria, eu estou falando do canal da artéria, a parte de dentro da artéria, tá? Então, a dissecção, ela vai criar uma falsa passagem, né? Um falso canal por onde esse sangue vai circular, o sangue vai querer entrar aqui também e vai causar, obviamente, o estreitamento do canal verdadeiro, né? Da luz verdadeira, tá? E sobre os fatores de risco para essas três doenças, na verdade, para a maioria das doenças cardíacas, né? É basicamente o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão, né? E
todas essas práticas assim que não são saudáveis, que a gente já conhece desde quando a gente estudava lá no fundamental e as professoras já falavam sobre isso pra gente, né? Então, a única artéria que ficou faltando aqui, na verdade, das principais artérias, foi o polígono de Willis, né? O polígono de Willis, ele é um emaranhado de artérias que vai ser responsável por irrigar o cérebro, tá? É basicamente uma ramificação das artérias carótidas, né? Se você não lembra, as artérias carótidas são essas que vão ficar aqui lateral, em cada lado do pescoço, tá? Elas são prolongamentos da artéria aorta e elas vão dar origem ao polígono de Willis, tá? São ramificações bem pequenas, a gente vai vendo aqui que vão se tornando realmente arteríolas, né, que vão ser responsáveis por irrigar todo o encéfalo, tá certo? Finalizando essa parte das artérias, a gente chega na circulação, tá? O principal objetivo do sistema cardiovascular, como eu já venho falando aí desde o começo, é levar o oxigênio para todas as células do nosso corpo, né? E fazer a retirada de qualquer produto, de qualquer substância que é resultante do metabolismo celular, que em sua maior parte esse lixo metabólico que as células jogam para fora é justamente o gás carbônico, né? Para isso acontecer, o sangue vai ser impulsionado, né, do coração para os pulmões e do coração para o corpo, tá? Vai ser impulsionado de duas maneiras e a gente vai entender como é que isso vai acontecer. Só que a gente vai separar em duas partes. Na verdade, o estudo da anatomia em si separa em duas partes. Quando o coração ele joga, né, o sangue, ele bombeia o sangue para o corpo, eu vou chamar de circulação sistêmica ou de grande circulação. E quando o coração bombeia o sangue para os pulmões, eu vou chamar de circulação pulmonar ou de pequena circulação, tá certo? A gente vai entender aqui os dois tipos de circulação, tá? E como é que elas vão acontecer. Mas para a gente entender isso, já vou deixar bem claro aqui que tudo que tiver em azul não necessariamente está falando de uma veia, tá? Tudo que estiver em azul é um vaso que está carregando sangue rico em gás carbônico. E tudo que estiver em vermelho é um vaso que está carregando sangue rico em oxigênio. Não necessariamente é uma artéria, tá certo? Vamos começar. Vou mostrar nesse esquema aqui para vocês, que é o mais comum, que a gente visualiza em todo canto, tá na internet. E vou mostrar esse daqui, que eu acho mais simples, que eu fiz e fica mais simples, assim, para a gente entender, tá? Então, vamos lá. A circulação pulmonar, ela vai começar aqui no ventrículo direito, tá certo? O ventrículo direito vai ter ligado a ele a artéria pulmonar, tá? E o sangue vai estar rico em gás carbônico, por isso está azul, tá certo? Do lado direito do coração sempre vai circular sangue rico em gás carbônico e do lado esquerdo sempre vai circular sangue rico em oxigênio, tá? Então vamos continuar aqui. A circulação pulmonar, ela se inicia aqui no ventrículo direito, tá? O sangue vai passar por uma válvula e vai entrar aqui na artéria pulmonar, que vai levar o sangue para dentro dos dois pulmões, tá? Aí lá nos pulmões, a gente estudou no sistema respiratório que vai acontecer aqui dentro a troca gasosa, né? Que a gente pode chamar de hematose. Hematose é justamente a troca gasosa, tá? Quando a troca gasosa ocorre, o sangue vai voltar para o coração pelas veias pulmonares. Olha que massa, olha que diferença, né? A artéria pulmonar, ela carrega sangue rico em gás carbônico e as veias pulmonares, elas carregam sangue rico em
oxigênio, tá? Elas vão trazer o sangue de volta do pulmão, né, depois da hematose, direto para o átrio esquerdo, tá bom? E aqui finaliza a circulação pulmonar, finaliza a pequena circulação. Só para deixar claro, se inicia no ventrículo direito e finaliza no átrio esquerdo, tá? Sangue rico em gás carbônico sai aqui do ventrículo direito em direção aos pulmões, chega lá, esse sangue passa pelo processo de e volta pela veia pulmonar, né, rico em oxigênio, e desemboca aqui dentro do nosso átrio esquerdo. Aí o meu sistema fica muito simples, né? Muito simples mesmo, tá? Ventrículo direito tá em azul porque o sangue tá rico em CO2, vai passar pela artéria pulmonar até chegar nos pulmões, vai passar pelo processo de hematose, que é a troca gasosa, e esse sangue vai ser levado para o átrio esquerdo através da veia pulmonar, já rico em oxigênio, tá? Então, a função da circulação pulmonar é levar o sangue rico em CO2 para os pulmões e devolver para o coração o sangue rico em oxigênio, tá certo? E quando chegar aqui o sangue rico em oxigênio, a função do coração vai ser bombear esse sangue rico em oxigênio para o restante do corpo. E isso, assim se inicia a circulação sistêmica ou a grande circulação, tá? Ela vai ser responsável por garantir, né, que o oxigênio seja levado para todas as células do nosso corpo, para todos os tecidos do nosso corpo, tá? Então, o sangue rico em oxigênio vai estar presente aqui no nosso ventrículo esquerdo, tá? Eu também expliquei que essa parte do coração, o ventrículo esquerdo, tem paredes mais espessas, né? Tem muito mais músculo nessa região, justamente para que ele tenha força suficiente para bombear o sangue para o corpo todo. A gente também aprendeu que essa artéria que fica ligada ao ventrículo esquerdo é a aorta, né? É a principal artéria. Então, quando o coração bombeia o sangue para o corpo, ele está bombeando o sangue para dentro da artéria aorta, tá? Que vai se ramificar aí e vai levar esse sangue para todas as partes do corpo, para todas as células do nosso corpo. Ela vai se ramificar até se transformar em capilares, tá? Chegando aqui nos capilares, né? Os capilares eles já vão estar muito próximos dos tecidos, né? E vocês devem ter estudado lá no começo da disciplina de anatomia, vocês devem ter estudado a constituição do organismo e vocês sabem que os tecidos são feitos de células, né? Então, a formação do tecido é basicamente um aglomerado de células e entre essas células vão existir um líquido que é chamado de líquido intersticial. É justamente aí que os capilares vão agir, tá? Os capilares vão estar imersos dentro desse líquido intersticial e por causa dessa parede fininha que forma os capilares, eles vão conseguir trocar substâncias com as células. Como assim? Eles vão colocar para fora dos capilares o oxigênio que foi levado, tá certo? Vai jogar dentro do líquido intersticial e a célula vai absorver, tá? Vai absorver esse líquido intersticial, levando o oxigênio para dentro delas. Aí elas vão fazer o processo de respiração celular, vão fazer o processo de produção de energia dentro delas e vão jogar para fora qualquer resíduo metabólico que sobrar dos processos dela, tá? E o lixo metabólico, né, o resíduo metabólico da produção de energia e da respiração celular vai ser justamente o gás carbônico. Então, elas jogam para fora o gás carbônico, esse gás carbônico vai ficar suspenso aqui de novo no líquido intersticial, e agora os capilares venosos, né, vão fazer o papel de pegar de volta esse líquido intersticial, tá? Para levar o gás carbônico de volta para o coração. Só que agora, esse gás carbônico vai ser levado pelas veias,
né? Até chegar nas veias principais que a gente tem no nosso corpo, que são as veias cavas superior e inferior. E essas duas veias vão desembocar aqui no nosso átrio direito, tá? Então, a circulação sistêmica começa no ventrículo esquerdo e finaliza aqui no átrio direito, onde vai começar de novo a circulação pulmonar, tá? Acontece a circulação pulmonar, acontece a circulação sistêmica, sempre nesse sentido, tá? O dia inteiro, o tempo todo, até a gente morrer. Daí a gente finaliza aqui o nosso esqueminha. A circulação pulmonar começa no ventrículo direito, o sangue passa pela artéria pulmonar, chega até os pulmões, sofre o processo de hematose, ele volta para o coração pela veia pulmonar, já com sangue rico em oxigênio, tá? Ele vai entrar aqui no átrio esquerdo, tá certo? Vai passar pelo ventrículo esquerdo, e aí aqui é que se inicia a circulação sistêmica, tá? Onde o sangue vai ser jogado na artéria aorta, aí a artéria aorta vai se ramificar até levar esse oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Depois que as células fazem lá o seu processo metabólico, o gás carbônico volta para o sistema circulatório, sistema cardiovascular, e as ramificações das artérias, né, vão aumentando, na verdade, até se transformarem as veias cavas, né, superior e inferior, que vão desembocar aqui no átrio direito com sangue rico em gás carbônico. Aí se inicia todo o processo de novo, tá? Aqui a gente finaliza a parte cardiovascular do sistema circulatório e a gente inicia o sistema linfático, tá? O sistema linfático, ele está muito interligado, na verdade, ele basicamente é o sistema de defesa do nosso organismo, tá? Ele é onde vai ser serão produzidas, né, as nossas células de defesa, e através desse sistema é que essas células vão poder participar aí tanto da composição do sangue quanto da composição da linfa, tá? E a gente vai compreender como é que se dá aí essa formação do sangue, da linfa e tudo mais, tá? Então, antes disso, a gente precisa compreender, na verdade, a gente já sabe, porque essa é uma informação que é passada para a gente desde quando a gente é a criança, né? Que a maior parte do corpo é constituída de água. Então, se é pelo menos 70% do nosso corpo vai ser constituído de água. Aí a gente vai entender como é que se dá essa divisão dentro do nosso corpo, tá? A gente vai ter o volume total, tá certo? Que é os 70% do nosso corpo, tá? E pelo menos 40% desse tecido, pelo menos 40% desse volume total vai ser líquido intracelular, ou seja, líquido que está dentro das nossas células. Se você não sabe, dentro das nossas células a gente tem várias organelas, né? E essas organelas elas ficam submersas em um líquido, e esse líquido é o citosol, né? O citoplasma, como você quiser chamar. E para você entender, né? Você tem boa parte do teu corpo constituído de água e pelo menos 40% desse volume total, né, vai ser constituído de líquido intracelular. A maior parte do teu peso, a maior parte do teu corpo é constituído por água que está dentro das tuas células, né? Aí você já imagina, as células são estruturas microscópicas e a maior parte do meu peso está dentro dessas células, né? Isso é muito interessante de se pensar. Então, vamos lá. 20% desse volume total vai fazer parte aqui do líquido extracelular, ou seja, os líquidos que estão fora das nossas células, tá? Aí aqui a gente vai dividir esse líquido extracelular em 3 tipos de líquido: líquido intersticial, o plasma e outros líquidos que eu vou já dizer para vocês quais são.
O líquido intersticial, como eu já expliquei para vocês, são os líquidos que ficam fora das células, né? O líquido que fica do lado de fora das células, banhando as células, tá? O plasma é a parte líquida do nosso sangue, tá certo? O ser humano, ele possui em média de 5 a 6 litros de sangue, tá? E vamos colocar 5, vamos fechar nos 5 litros. Desses 5 litros, pelo menos 2 litros são o plasma, né? O plasma, que é a parte líquida, é basicamente água que vai estar presente no nosso sangue, tá bom? Os outros 3 litros de sangue são o restante dos componentes sanguíneos, que a gente vai já entender quais são eles, tá certo? Por fim, a gente tem aqui 2%, né, que caracterizam outros líquidos, que vai ser tipo as lágrimas, a saliva, o suor e outros líquidos que a gente produz no nosso corpo, tá? Agora que a gente já sabe a divisão da água, vamos estudar aqui o restante do sistema circulatório, que no caso só falta o sangue, né? A gente já viu todas as estruturas, todos os órgãos, e só falta mesmo a composição do sangue e a composição da linfa, tá? Mas por que que a gente tem que entender a composição do sangue, né? A gente precisa saber, saber o que que tem dentro do nosso sangue, justamente para a gente poder diferenciar o sangue do líquido linfático, né? Já que a gente dividiu o estudo do sistema circulatório em sistema cardiovascular e sistema linfático, a gente precisa saber a diferença dos dois líquidos que percorrem em cada parte do nosso sistema circulatório, tá? O sangue, no caso, a gente já sabe, ele vai ter a função de transportar nutrientes e de transportar oxigênio, né? As células que vão compor o sangue aqui são produzidas pelas células tronco. Essas células tronco, elas são presentes na nossa medula óssea, né? É o que a gente chama de medula óssea, que na verdade é a medula vermelha, que está dentro dos ossos das vértebras e dos ossos da pelve, tá? Nesses dois locais do nosso corpo, a gente tem uma produção maior de células sanguíneas. Como eu já falei para vocês no slide anterior, o sangue ele tem a sua porção líquida, né, que a gente vai chamar de plasma, tá? E vai ter outra parte, né, que vai ser constituída por elementos celulares do sangue, tá? Que a gente vai conhecer, né? O plasma, ele é basicamente constituído de água, pelo menos 91% do plasma vai ser constituído de água, tá? E também vai ter sais inorgânicos, né? Como o sódio, potássio, magnésio, bicarbonato, cálcio, cloro, tudo isso vai fazer parte aqui do plasma, tá? Mas eles vão ficar dissolvidos dentro dessa água, tá bom? Também vão ter aqui algumas proteínas, proteínas que vão ter a função de transportar as substâncias no sangue, tá certo? Sobre esses elementos extracelulares, né? A gente tem aqui 55% do nosso sangue é plasma e 45% são elementos celulares, tá? Esses elementos vão ser, no caso, as hemácias, tá? As hemácias, elas possuem essa forma côncava, né? Possuem essa formazinha côncava e elas são ricas, né, em hemoglobina. Eu falei com vocês também sobre a hemoglobina lá no estudo do sistema respiratório. A hemoglobina é uma proteína que o oxigênio vai se prender na hemoglobina, tá? Para que a hemácia possa fazer o transporte do oxigênio até as nossas células, tá certo? A gente ainda vai ter os leucócitos, né? Todos esses aqui são leucócitos, exceto as plaquetas, mas todos o restante aqui são leucócitos, tá? São vários tipos de células
E essas células também são produzidas aqui na medula óssea, tá? Ou, né, no caso dos linfócitos, são produzidas lá nos tecidos linfáticos, do sistema linfático, tá? Muitos dos leucócitos utilizam o próprio sangue como meio de locomoção, mas isso vai diferir, né? Vai ter uma exceção quando a gente está falando dos linfócitos, que os linfócitos, além de percorrerem a corrente sanguínea, também vão percorrer lá dentro da linfa, tá? E os leucócitos também, que são essas células, vão atuar no sistema de defesa do nosso organismo, tá? Alguns deles vão funcionar como essas células que eu estou mostrando aqui. Elas englobam os micro-organismos, né, como os vírus, que é um que está representado aqui. Elas englobam também fragmentos de células que já estão mortas dentro do nosso organismo, tá? Esse tipo de leucócito que faz esse processo de englobar um vírus, de englobar um micro-organismo, a gente vai chamar de fagócitos, né? Porque esse processo de se alimentar do vírus, a gente chama de fagocitose, tá? Então, a célula que faz a fagocitose, a gente chama de fagócitos, tá bom? Daí, quando a gente visualiza lá o nosso exame de sangue, né? Quando a gente faz o exame de sangue, a gente visualiza como é que eu posso dizer? Vários nomes que a gente nem sabe explicar o que é, né? São tipo neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos. A gente vê várias dessas coisas. Todas essas células que são citadas lá no nosso exame de sangue estão presentes na composição do sangue e a maior parte delas são basicamente leucócitos, só que com funções bem específicas que eu não vou aqui destrinchar para vocês a função de cada uma delas, porque senão a gente ia levar muito tempo e não entra muito assim na nossa área, tá? Seria um assunto para outras áreas da medicina e não para nós, tá bom? Mas basta a gente entender que essas células existem, que essas células compõem o nosso sangue e que elas também compõem o sistema linfático, tá? A última parte do sistema da composição do sangue aqui no caso vai ser as plaquetas, tá? As plaquetas, elas não são células, né? O que a gente acredita muito que as plaquetas são células, elas não são, tá? Elas são apenas fragmentos, são pedaços do citoplasma das células, tá? Que são produzidas aqui também na medula óssea e elas vão atuar na coagulação sanguínea. Quando a gente tem um ferimento, um corte, né, a corrente sanguínea tende a levar o maior número de plaquetas para aquela região da lesão para poder tampar, para poder coagular o sangue e parar ali o sangramento, tá bom? Elas vão fazer, então, o papel de reparo, né, da parede dos vasos sanguíneos, tá? A linfa é um líquido transparente, ela tem um pH alcalino, tá? Ou seja, não é ácido, né? E vai circular dentro do sistema linfático, dentro dos vasos linfáticos, tá bom? A composição da linfa é muito semelhante à composição do sangue, é basicamente a mesma, só que ela não possui hemácias, né? As hemácias, elas são específicas da composição do sangue. É por causa da hemoglobina que está presente nas hemácias que o nosso sangue tem essa cor avermelhada, tá? Então, a linfa é um líquido incolor, justamente porque ela não possui hemácias, tá certo? Mas a linfa, ela é transportada pelos vasos linfáticos, né, como eu já falei, e ela vai ser filtrada nos linfonodos. Depois que ela passa por esse processo de filtragem nos linfonodos, ela vai ser lançada no sangue, vai ser jogada na corrente sanguínea, tá? Através das grandes veias que a gente tem no tórax, que são as veias cavas superior e inferior, e elas vão participar, a linfa no caso,
deixa de ser linfa e passa a se tornar sangue, passa a se tornar componente sanguíneo, tá certo? E vão participar do nosso processo de circulação juntamente com o sangue. Então, como é que eu posso dizer? O líquido que é produzido aqui no sistema linfático, em algum momento da vida dele, no caso, quando chega na circulação, né? Quando chega na altura das veias cavas superior e inferior, eles vão desembocar dentro dessas veias e o líquido passa, a gente deixa de chamar de linfa e passa a chamar ele de plasma, tá? Passa a chamar ele de sangue, da parte líquida constituinte do sangue, tá bom? Agora que a gente já conhece os líquidos, vamos ver aqui o restante do sistema linfático, tá? Como eu já falei, esse vai ser o nosso principal sistema de defesa. O sistema linfático é onde vão ser produzidas as nossas células de defesa e onde essas células vão ser amadurecidas e onde elas vão circular, tá? Então, ele vai ser formado pelos nódulos linfáticos, a gente vai chamar de linfonodos, são todas essas estruturas redondinhas que vocês estão visualizando aqui nessa imagem, tá? Uma rede de vasos, né? É muito parecida com a rede de vasos do sistema circulatório cardiovascular e pela própria linfa, que é o líquido que corre dentro desses vasos. A gente ainda tem alguns órgãos que também fazem parte do sistema linfático e a gente vai conhecer quais são eles e quais são as funções dele dentro desse sistema, tá? Além das funções de defesa, né? Além da função de produzir as nossas células de defesa e de espalhar essas células de defesa dentro do nosso organismo, esse sistema, o sistema linfático também vai desempenhar funções de remover os fluidos em excesso dos nossos tecidos corporais, da absorção de gordura também lá no sistema circulatório e também a produção de linfócitos, né, que são células que vão produzir os nossos anticorpos, então vão atuar aí no sistema de defesa. Aí deixa eu falar com vocês sobre essa remoção de fluidos em excesso, né? É muito comum, principalmente nas grávidas, a gente observar aquela formação de edemas, né? Lá nos membros inferiores, lá na altura do tornozelo e dos pés. É muito comum a gente observar a formação de edemas. Isso vai se dar por conta da dificuldade da circulação, tá? Tanto da circulação do sangue quanto aqui da circulação da linfa, tá? Só que quando a gente está com esses problemas de circulação, o sistema linfático vai entrar em ação, tá bom? Fazendo a absorção desse fluido, a absorção de todo aquele líquido que ficou aglomerado nessa região e vai pegar esse líquido e vai jogar para dentro do sistema linfático para poder continuar o processo de circulação, tá? Para poder desinchar, né? Digamos assim. Os vasos linfáticos, eles vão estar em todo o organismo, né? Igual como no sistema cardiovascular. E outra semelhança com o sistema cardiovascular é essa presença de válvulas, né, no interior dos vasos. Vai parecer muito com as veias, né? Esses vasos, essas válvulas, elas vão impedir que o sangue circule aqui no sentido contrário, né? Que o sangue, como é que eu posso dizer? Passe por um refluxo, né? Vai fazer com que o sangue percorra aqui no sentido correto, tá? Então, o funcionamento desses vasos, a semelhança não vai estar só aqui na presença das válvulas, mas também no funcionamento desses vasos, né? É muito semelhante ao funcionamento das veias, porque não existe aqui, igual nas veias, né? Não existe aqui um coração, um músculo que vá bombear esse líquido para o corpo todo, né? Então, o fluxo, ele vai acontecer por causa das contrações musculares, tá? Contrações musculares provenientes dos movimentos
das nossas extremidades, né, dos movimentos das nossas pernas e também dos movimentos musculares que acontecem dentro das artérias, tá? Os vasos linfáticos, assim como as veias, ficam muito próximas das artérias e as contrações musculares que acontecem lá dentro das artérias também fazem com que o líquido, né, a linfa, percorra aqui dentro dos vasos linfáticos, tá certo? Sobre os órgãos linfáticos, além da linfa, além dos linfonodos, além desse emaranhado de vasos, né? A gente ainda vai ter alguns órgãos no nosso corpo que também vão fazer parte desse sistema, tá? São as amígdalas, né? E as adenoides, tá? Que não estão marcadas aqui, mas as amígdalas e as adenoides, tá? O timo e o baço, certo? A medula óssea, tá colocada aqui, né? Ela também se encaixa nesses órgãos porque elas produzem os linfócitos. É dentro da medula óssea que vai ser produzida as células de defesa do nosso organismo. Só que existem algumas literaturas que discordam disso, existem algumas literaturas que dizem que a medula óssea não faz parte do sistema linfático, ela faz parte do sistema ósseo, né? Mas eu concordo com a literatura que diz que elas fazem parte do sistema linfático também, né? Porque é lá que vai ser produzido tanto as células sanguíneas como as células de defesa, né? Os linfócitos B, os linfócitos T, todos os linfócitos vão ser produzidos na medula óssea. Óbvio, eles nem todos vão ficar armazenados aqui, apenas alguns, né? Se eu não me engano, os linfócitos T, eles ficam armazenados aqui no timo, mas o restante fica armazenado aqui na própria medula óssea, são produzidos e armazenados aqui, o que, para mim, ao meu ver, faz com que a medula óssea também seja um órgão linfático e também participe do sistema linfático, tá? Vamos ver aqui cada órgão separadamente. O baço. O baço ele é um órgão que fica aqui entre o fundo do estômago, né? E o diafragma, tá? Ele é um órgão linfóide, mas ele não participa, veja bem, não participa da circulação linfática. Ele participa da circulação sanguínea. Dá pra gente ver aqui que tem artérias e veias, né? Irrigando e... Esqueci o nome, mas enfim, irrigando o baço e também fazendo aqui a retirada do sangue desse mesmo órgão, tá? Só que aqui no interior do baço, a gente consegue ver essas célulazinhas brancas, né? Existem uma grande quantidade de macrófagos. Os macrófagos, que são essa partezinha branca aqui, fazem parte do sistema linfático, fazem parte do sistema imune, certo? Porque são através da fagocitose que esses macrófagos vão destruir micróbios, vão destruir restos de tecidos que circulam aqui no sistema, na verdade, que circulam aqui dentro do sangue, tá? Outra coisa, esses macrófagos aqui, eles também fazem o papel de retirar as células do sangue que já estão desgastadas, né? Se você não sabe, todas as células do nosso corpo, elas têm uma durabilidade X. Uma célula sanguínea, digamos que ela já é produzida já sabendo o dia que ela vai morrer, mais ou menos assim. Todas as células do nosso corpo passam por um processo de apoptose. A apoptose é a morte programada da célula, tá? Essa célula vai morrer e vai se originar uma nova célula que vai ficar ali no lugar dela, exercendo as mesmas funções, tá bom? Então, quando a célula sanguínea faz esse seu processo de apoptose, fica percorrendo dentro da corrente sanguínea o restante dessa célula, né? A célula já desgastada, que já não vai mais ser utilizada. Então, os macrófagos aqui presentes no baço vão se alimentar dessa célula desgastada, vão se alimentar dessa célula sanguínea que não vai mais ser utilizada, tá? Ou seja, ele vai funcionar como se fosse um filtro aqui do sangue,
tá bom? Então, a função do baço vai ser filtrar o sangue, tá? E tem muita gente que pensa que não tem problema nenhum em fazer a retirada do baço, né? Só que existe sim problema. Por quê? Quando a gente retira um órgão, o nosso corpo vai precisar que outro órgão faça a função dele, certo? No caso do baço, vai ser o fígado. Quando a gente sofre algum trauma no baço e precisa retirar o baço, né, o fígado passa a cumprir as funções do baço, né? E é aí que vai morar o problema, porque a gente já não tem o baço e a função dele é muito importante, porque é de filtragem do sangue, né? E quando a gente retira, o fígado passa a fazer essa função de filtrar o sangue. O problema é que o fígado ele já tem muitas funções, já tem 1001 funções dele mesmo, próprias dele. E que agora a gente coloca mais uma função para ele fazer e ele acaba ficando sobrecarregado. Isso pode ocasionar problemas maiores no futuro, né? Então, é um órgão que a gente consegue viver sem? É, a gente consegue sim viver sem. Mas vamos deixar ele quieto, né? É melhor prevenir do que remediar, tá? Melhor tentar salvar o baço do que simplesmente tirar achando que não vai causar mal nenhum para o ser humano, tá? As amígdalas e as adenoides. As amígdalas são as tonsilas palatinas, tá? E as adenoides, minto. As amígdalas são justamente essas, tonsilas palatinas, e as tonsilas faríngeas são as adenoides, tá? Elas se encontram aqui dentro da boca e elas produzem linfócitos, elas já produzem células de defesa. Ficam fica na região da boca justamente para o corpo poder intervir assim que um micro-organismo, assim que algum micróbio, né, entra por essa região, tá? Então a gente já produz linfócitos aqui na região da boca, já para poder contra-atacar a presença de algum agente danoso nessa região, tá bom? O timo. O timo, ele é considerado um órgão linfático, mas eu não sei se vocês lembram, a gente também conversou sobre o timo lá no sistema endócrino, né? Porque ele também produz alguns hormônios, na verdade, um único hormônio, tá? Mas não é um órgão muito estudado, certo? Então, tem algumas literaturas que não aceitam a ideia de que o timo produz algum hormônio. Só aceitam a ideia de que o timo armazena linfócitos T. Não serve para mais nada a não ser para armazenar linfócitos T, tá? Mas existem outras literaturas, né, que aceitam a ideia de que o timo em algum momento da vida produz hormônio e que em algum momento da vida o timo também vai armazenar os linfócitos T, tá? Na verdade, na maior parte da vida, ele vai armazenar linfócitos T. Esses linfócitos, eles são produzidos lá na medula óssea, tá certo? E eles vão ficar armazenados aqui no timo justamente para poder amadurecer, né? E quando eles estão maduros, quando eles passam pelo processo de maturação, é que eles vão ser liberados na corrente sanguínea e no sistema linfático, tá? Quando a gente nasce, eu já falei isso para vocês, ele é mais desenvolvido, né? E ele vai atrofiando desde o nascimento até a puberdade, tá? Quando a criança chega na puberdade, ele já atrofiou o máximo que ele podia atrofiar, mas ele também vai continuar fazendo seu papel de armazenamento dos linfócitos, tá bom? Por último, não menos importante, a gente tem os linfonodos, tá? Os linfonodos são essa estrutura aqui, são órgãos linfáticos e é o que a gente mais tem dentro do nosso organismo, tá? Dos órgãos linfáticos é o que estão em maior número dentro do organismo e eles vão servir para armazenar os linfócitos e para filtrar a linfa, né? Conforme ela vai passando pelo sistema linfático, tá?
Quando a gente tem uma infecção nos linfonodos, eles vão aumentar e também vão ficar doloridos, né? E a gente conhece esse processo como íngua, tá? Quando a gente tem aquela formação de íngua na axila, formação de íngua na região do pescoço, na região da virilha, acontece justamente porque essas regiões é onde a gente mais tem linfonodos, tá? A gente tem cerca de 400 linfonodos no corpo e pelo menos 160 deles ficam na região do pescoço, né? Aí a gente também tem um aglomerado desses linfonodos na axila e na virilha, que é onde a gente tem os maiores índices de ínguas, tá? E a íngua é quando esse linfonodo está infeccionado. Ele começa a ter alterações de tamanho e a gente também sente dor, tá bom? Sobre as células de defesa, que é a última parte da nossa aula, a gente vai ter os macrófagos, tá? Os leucócitos, né, que tem neutrófilo, é um tipo de leucócito, e as células natural killer, a gente vai compreender. Os macrófagos, eles têm a capacidade de fazer a fagocitose, né? Já falei sobre ele com vocês hoje. Eles vão conseguir ingerir até 100 bactérias antes deles mesmos morrer, tá? A gente tem ainda os linfócitos T, que são produzidos na medula óssea, mas que são armazenados e amadurecidos lá no timo, tá? A função deles é reconhecer e destruir qualquer célula anormal do nosso corpo, tá? Por exemplo, uma célula que foi infectada por um vírus, os linfócitos T, eles vão entrar em ação, né, e vão destruir essa célula que foi infectada, tá? Eles aprendem a diferenciar o que é do organismo e o que não é antes dele ser jogado na corrente sanguínea. Ainda dentro do timo, ele já sabe diferenciar o que é que tem na corrente sanguínea que não está que não faz parte do nosso organismo. Então ele vai direto em cima desse micro-organismo para poder destruir, tá? A gente tem também os linfócitos B, que são produzidos na medula óssea e são armazenados na medula óssea, e são esses linfócitos que vão produzir os anticorpos, tá? Os anticorpos de memória, né? Tipo, se você já teve uma doença viral, o teu corpo vai armazenar as informações dessa doença, e quando você tiver contato com essa doença de novo, ele já começa a produzir os anticorpos para que você não fique doente novamente, tá? Ele vai provocar a destruição, né, de agentes de vírus e bactérias com os quais a gente já teve contato em algum momento da nossa vida, tá bom? E a gente tem os linfócitos NK, né, ou os linfócitos natural killer, que são morte natural, mais ou menos assim, né? E a gente chama eles de natural killer porque eles matam os micróbios, matam os micro-organismos e as células cancerígenas também, tá? E eles fazem esse processo mesmo sem precisar amadurecer. Diferente dos linfócitos T, diferente dos linfócitos B, as células natural killer não precisam passar por um processo de amadurecimento. Assim que elas são produzidas, elas já fazem a sua função de nos livrar de agentes danosos, tá? Elas também produzem algumas substâncias que são substâncias mensageiras, ou seja, elas vão passar a mensagem para os linfócitos B, para os linfócitos T e para os macrófagos para que eles realizem as suas funções. Ou seja, a célula natural killer vai produzir uma substância que vai informar para o macrófago que ele pode realizar o processo de fagocitose, vai informar para o linfócito T ou para o linfócito B que eles podem digerir, que eles podem destruir alguma célula, tá? Então, a gente finaliza aqui a aula de hoje, finaliza também a disciplina, né? Foi uma honra estar com vocês. Espero vê-los no mercado de trabalho, né? Em algum momento, que vocês já estão tendo o segundo módulo, se eu não me engano, né? Então já estão mais perto do que longe. Sejam fortes, sejam corajosos
e até a próxima, galera. Não esqueçam de deixar o nome de vocês no chat, tá? Para mim poder dar a presença de vocês, tá bom? Referente à próxima disciplina, que algumas pessoas me perguntaram, eu não sei qual é, vocês precisam ver isso com a coordenação do curso, tá? Eles vão passar para vocês as datas e tudo bem direitinho, quem vai ser o professor. Vocês veem tudo isso com a coordenação do curso, tá certo? Até a próxima, gente.